Uma boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao nosso webinar sobre conciliação bancária. Meu nome é Aline, trabalho no suporte técnico da DataSempro, no suporte do Contábil Millennium. E hoje nós vamos falar sobre conciliação bancária, aquele processo que a gente faz nos escritórios de contabilidade, onde a gente tem que ficar conciliando o extrato bancário das empresas com os lançamentos que nós temos dentro do sistema. Aqui eu fiz uma breve apresentação para vocês sobre a conciliação bancária. Todas as dúvidas que forem sendo levantadas por vocês, vocês podem me questionar tanto no chat como pelo microfone. Então vamos lá, o que a gente denomina como conciliação bancária? A conciliação bancária é um processo de comparar os registros financeiros internos de uma empresa com o extrato bancário da pessoa física ou da pessoa jurídica, né? E ter a sorte que todos os lançamentos que estão dentro desse extrato estejam conferidos com os que tem da empresa. Porque hoje a gente importa os extratos bancários para dentro dos sistemas. Acabou aquele processo que a gente tinha de imprimir um extrato bancário e ficar conferindo com os lançamentos que a gente tinha dentro da empresa, ficar ticando mesmo o extrato bancário, e era algo que nunca fechava. Se a gente for parar para pensar, a gente fazia essas conciliações bancárias e chegava no final e ela não fechava, né? Então, esse é o objetivo da nossa conciliação bancária dentro do sistema contábil Millennium. As vantagens ajuda principalmente a evitar erros contábeis, controla o financeiro da empresa e ele pode tomar alguma decisão, né, de como trabalhar com as despesas, as receitas, e ajuda na saúde. Aqui eu coloquei na saúde financeira da empresa e também ajuda na saúde do contador para ele não ter tanto perda de tempo, né, fazendo conciliação bancária manual. E aqui tem como conciliar lançamentos. Esse documento, juntamente com o webinar, depois ele fica disposto para vocês. Então, eu vou sair dele agora aqui e eu vou entrar diretamente aqui no nosso sistema contábil Millennium. Para vocês realizarem a conciliação bancária dentro do sistema, vocês precisarão acessar a rotina lançamentos, conciliar lançamentos. Aline, que tipo de arquivo o sistema importa de extrato bancário? Então, aqui tem a tela de conciliação bancária, clicamos no importar extratos. Os tipos de extrato que o sistema importa: o clássico OFC, OFX e O07, em PDF para esses bancos e em Excel para esses bancos. Ah, mas o meu banco não está selecionado aqui, não está incluindo no sistema de vocês. Não tem problema nenhum. Vocês podem entrar em contato conosco, que a gente faz uma requisição, uma solicitação, e a gente inclui o banco e as agências e o layout para dentro do sistema. Então, aqui, hoje eu vou exemplificar para vocês uma importação do Banco Itaú. Então, o cliente enviou o extrato para vocês, salva lá no diretório de vocês, vem aqui no sistema, rotina lançamentos, conciliação bancária e seleciona o banco. Hoje nós vamos trabalhar com o Banco Itaú. Eu venho aqui no meu diretório, né, na minha máquina, procuro o meu extrato, seleciono ele, vocês podem verificar que ele está em PDF, clico no abrir. O sistema vai converter esse meu PDF para a linguagem dele e vai apresentar essa tela de resultado de importação. Importei um extrato aqui um pouco antigo, claro, 2023, do Banco Itaú, traz o número do banco e a conta, e quantidade de lançamentos que tem dentro do arquivo. Ele vai importar, ele vai fazer a importação espelho do arquivo, do que tem dentro do extrato. Essa tela vocês não precisam imprimir ou gravar, vocês podem simplesmente fechar, porque é só uma avaliação do que foi importado ou não. Depois de importado o extrato, o sistema automaticamente vai me trazer a competência desse extrato aqui em cima e o banco, no meu lado esquerdo. No meu lado direito é sempre relacionado à empresa. Ó, a competência o sistema já traz aqui para mim. Eu vou entrar em conta contábil e vou selecionar a minha conta do meu banco, né? Eu vou trabalhar com o Banco Itaú. Coloco aqui o estabelecimento, se é para minha matriz ou se é para minha filial. E como a minha empresa trabalha com centro de custos, eu já vou definir um centro de custos aqui. Caso a empresa não trabalhe, não precisa definir nada.
e inicio a conciliação bancária. Do meu lado esquerdo, eu tenho o extrato bancário. Então, aqui tem todos os lançamentos que contém o meu extrato. 98 lançamentos contém o meu extrato, eles estão todos aqui. Posso enumerar eles por data, por valor. Vocês podem fazer vários ajustes aqui, conforme vocês acharem melhor. Do lado direito, aparecem os lançamentos da empresa. Então, aqui eu tenho 3 lançamentos que são relacionados a esse extrato bancário. Lembrando que tudo que vocês forem lançar da empresa relacionado ao extrato bancário, o lançamento tem que ser invertido. Em vez de vocês colocarem débito banco, coloquem crédito banco, para vocês poderem fazer a conciliação aqui e fechar os valores, ou o inverso também. Então, aqui eu tenho 3 lançamentos relacionados a esse extrato. Então, eu vou chegar aqui e vou procurar os meus valores correspondentes a esses lançamentos. Né? Aqui eu vou subindo, ó. Então, eu tenho aqui 2 valores de 30 e vou marcando aqui a conciliação. Depois eu procuro outro e vou marcando aqui, e vou conciliando. E aqui eu já posso clicar no conciliar. Clicando no conciliar, ele leva aqui para a aba lançamentos conciliados. Posso excluir esses lançamentos? Posso. Posso desconciliar todos, posso selecionar algum e desconciliar só o selecionado, ou posso cancelar essa conciliação, caso eu tenha feito algo errado. Posso voltar na tela do que não foi conciliado. A questão é, e agora, Aline, o que que eu faço? Não tenho mais lançamentos para realizar conciliação com o meu extrato. Então, vocês podem ter a opção aqui de gerar os lançamentos. O sistema vai gerar os lançamentos só do que vocês selecionarem ou de todo o extrato. Vocês têm essa opção de fazer. Podem também sugerir conciliações. Então, vocês têm aqui, ó, sugerir conciliações, considerando data, valor, débito e crédito, ou valor e débito e crédito. E podem também, nessa tela, configurar as contrapartidas, porque o extrato vem sem as configurações de contrapartida. Então, vocês precisam configurar ele ou antes ou no momento da importação do extrato. Então, vocês aqui podem determinar que as tarifas bancárias, TED, PIX, que hoje é o que mais tem dentro dos extratos bancários, determinam uma conta contábil para esse texto contido no extrato, que sempre que vocês realizarem a importação desse extrato, aonde ele verificar esse texto, ele vai trazer para dentro do sistema e já vai trazer conciliado. Então, vocês não precisam ficar configurando as contrapartidas. Aqui eu vou gerar os lançamentos, que vai ficar mais claro para vocês essa parte da configuração de contrapartida. Então, o sistema gera todos os lançamentos e agora vocês têm que ficar configurando as contrapartidas, porque ele me trouxe aqui o que está a débito e a crédito. Ó, esse lançamento ele já está configurado, porque eu já havia configurado a contrapartida antes. Aqui não, aqui eu vou precisar colocar uma conta de débito. Então, eu preciso clicar na flechinha ao lado e procurar qual conta contábil é designada para esse lançamento. Depois de eu fazer toda a configuração das contrapartidas, eu gravo e os meus lançamentos vão aparecer lá na tela de lançamentos normais. Posso gravar aqui, ele vai me dizer que os totais a débitos e créditos estão diferentes. Deseja confirmar? Eu confirmo ou não. Tá? Os lançamentos contábeis, ele está me pedindo a senha do master, porque eu bloqueei o meu período, gravando conciliações. É um processo muito rápido, e aqui ele me traz já para a tela o que foi conciliado ou não. Ai, Aline, agora eu fiz uma conciliação que eu não deveria. Eu já tinha importado esse extrato e ele já estava tudo conciliado. Eu posso cancelar a conciliação, cancelo todo o processo, venho aqui ao lado do banco, no meu lado esquerdo, onde é tudo relacionado ao banco. Além de eu cancelar a conciliação, eu posso excluir esse extrato, para depois importar ele de novo, ou eu cancelar todo o processo. Então, vocês podem fazer
Sempre essas rotinas assim, excluindo, incluindo novamente, ou refazendo a conciliação bancária. Vocês ficam livres para fazer os processos dentro da tela de conciliação bancária. Fora aqui, que vocês conseguem trabalhar tudo dentro do sistema, vocês têm a rotina aqui na nossa árvore. Ó, conciliação bancária, tem o relatório do que foi conciliado, né? Vocês podem gerar aqui um relatório, sempre selecionando o banco que vocês precisam configurar, a conta contábil, o período e pré-visualiza. Aqui ele me trouxe o que eu conciliei, que eu já havia conciliado antes, que eram aqueles 3 lançamentos. Então, ele me traz um relatório do que foi conciliado. Do lado esquerdo, o extrato bancário, e do lado direito, os lançamentos da empresa. Sempre assim, dessa forma. Depois tem as configurações de contrapartida, que foi o que eu mencionei lá na tela de conciliação bancária. Vocês podem configurar as contrapartidas diretamente na tela de importação ou por aqui, na configuração de contrapartida. Então, vocês vão no incluir, colocam as contas contábeis. Vocês podem filtrar por aqui pela flechinha ou entrar no F4 e procurar as contas contábeis referente àquele texto do extrato, salvar e está configurado. A configuração é feita uma única vez. Claro que a gente sabe que os extratos sempre vão ter algumas linhas novas, alguns textos novos, e vocês precisam entrar neles e configurar novamente. Podem fazer a exclusão dessas configurações e incluir elas novamente, caso tenham feito alguma configuração numa conta errada, equivocada. E vocês também têm a oportunidade de importar os extratos bancários pela rotina importação de lançamentos de extrato bancários. Aqui é o mesmo processo. Vocês vão vir aqui, selecionar o tipo do arquivo. Como eu excluí o meu extrato, eu vou realizar o processo novamente com vocês. Vou selecionar o meu arquivo em PDF e vou abrir ele. Importa o meu extrato. E aqui eu posso determinar uma conta contábil do banco, normal, né, o meu centro de custo, a mesma coisa que a gente fez na tela anterior. O único porém aqui é que vocês podem colocar uma contrapartida única para as contas que não estão configuradas com a contrapartida, que vocês não realizaram as configurações de contrapartida. Então, vocês podem colocar aqui uma conta transitória. Essa é outra forma que vocês podem procurar as contas contábeis em qualquer rotina no sistema contábil Milênio. Ou vocês vão pela flechinha, digitando o código ou alguma palavra relacionada à conta, ou clicando no F4. Aqui no nosso caso, eu criei uma conta transitória. Então, eu quero que todos os lançamentos que contêm o meu extrato bancário, que estão sem contrapartida no sistema, sejam determinados para aquela conta transitória. Claro que vocês podem criar ela no ativo, no passivo, a forma que vocês acharem melhor. Então, eu crio uma conta transitória e mando todos os meus lançamentos para essa conta transitória. Depois eu posso mexer com elas e trabalhar com essa conta, passando da conta transitória para outras contas contábeis. Depois é só gerar os lançamentos e fechar. O sistema vai levar todos os lançamentos para cá, para lançamentos normais. Como eu verifico os lançamentos aqui dentro do sistema? Eles estão todos importados aqui, ó. Só que alguns estão sem a configuração da contrapartida, tanto que ele me deu a mensagem lá que ele estava sem configuração de contrapartida e existia a diferença entre débito e crédito. Vocês podem fazer um filtro aqui na tela de lançamentos normais e procurar só lançamentos importados por extratos, que é o 28, tá? Lançamentos importados via extrato, colocar um período, que é o período que eu importei o meu extrato bancário, né? E confirmar. Aqui, vocês podem ajustar os lançamentos que estão sem as contas de débito e crédito. Podem fazer uma alteração por intervalo, colocar uma conta contábil para todos eles, ou pode ir alterando um a um. Então, aqui vocês podem verificar que eu fiz um filtro do tipo 28, né, que é o tipo de importação que a gente fez para dentro do sistema.
Depois vocês também têm um relatório de importação de extratos bancários, né? Vocês podem verificar todos, somente os recusados ou somente o com sucesso, tá? Vocês podem fazer esse processo aqui dentro da rotina conciliação bancária também. Aí tem uma pergunta aqui, ó, que se teria a possibilidade de ajustar os históricos de forma padrão. É que os históricos vêm diretamente lá do extrato, Viviane, então é difícil da gente ajustar esses históricos aqui. O sistema, ele puxa exatamente como está lá o nosso extrato bancário. Bruna, quer fazer uma pergunta? Pode falar, Bruna. Oi, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo bem, Bruna? Me diz uma coisa, eu posso configurar 2 débitos para um crédito ou Pode. 2 créditos para um É que débito? daí tu tá fazendo lançamentos em lote, né? Seria aqueles lançamentos com uma contrapartida e um débito e 2 créditos, ou um crédito e 5 débitos, né? Na tela de conciliação bancária, a gente não consegue editar nada. Aqui, nessa tela de conciliação, até tem uma marcação aqui que a gente não pode editar, não pode incluir lançamentos a mais. Então, a não ser que eles fechem exatamente, entendeu, Entendi. Bruna? Então Aqui seria nessa. melhor mesmo jogar para uma conta transitória e É, depois esperar lá. nesse caso teu específico, o que deve abranger muitas pessoas, eu jogaria numa conta transitória e depois lá eu faria a divisão, né? Ok, Faria o obrigada. processo diferente. Por isso que é interessante essa outra forma de importar os extratos bancários, pela importação de lançamentos bancários, onde tu pode determinar uma configuração de conta transitória e passar tudo para lá. É uma rotina que dá um pouco mais de trabalho no início, né? Assim como a configuração de integração com a contabilidade, né? Assim como várias configurações que a gente tem dentro de todos os sistemas, mas configurado a contrapartida dentro do sistema, depois fica algo mais que automático. Então, normalmente vocês vão importar um extrato em janeiro, configurou as contrapartidas. Lá em fevereiro, o máximo que vai ter uma ou duas configurações para eles serem feitas dentro do sistema, né? E é algo assim fácil de fazer, não tem tanta dificuldade. É bem mais fácil a gente hoje importar um extrato bancário com 6, 7 páginas de extrato do que a gente ficar fazendo lançamentos manualmente, né? Otimizando essa rotina, vocês vão ver que o processo fica muito mais rápido e fácil na contabilidade, e assim as coisas não vão ficando tão para trás como normalmente acaba ficando. Eu vou entrar aqui em lançamentos, vou fazer a exclusão de toda a minha conciliação bancária, para caso vocês tenham alguma dúvida, né? Vocês podem me questionar. Aqui dentro do Contábil Milênio, quando vocês precisarem fazer uma exclusão de algum tipo de lançamento, não esqueçam nunca de fazer o filtro pelo período que vocês precisam fazer as exclusões e selecionar exatamente aquele tipo de exclusão que vocês querem fazer. Ah, eu quero excluir só os lançamentos do tipo 28. Porque se vocês verificarem aqui atrás, eu tenho tipo 1, tipo 2 e 28, mas eu quero excluir só os 28. Então, eu confirmo e o sistema me mostra que eu tenho somente os 28. Seleciono o primeiro e excluo todos eles. O sistema sempre vai solicitar a senha do master quando vocês forem fazer alguma alteração grande dentro do sistema. Sempre pergunta várias vezes se deseja realmente realizar a exclusão. Vou lá de novo, na conciliação, e vou importar o extrato novamente. Eu sei que o meu extrato é pequeno, mas esse processo de importação é sempre rápido e fácil de fazer. Então, ele importou os 98 extratos, eu já posso vir aqui e fazer a consulta. Estão aqui meu extrato bancário novamente. Então, aqui embaixo, ó, cancelar conciliação, né, eu posso excluir lançamentos marcados, eu posso fazer vários tipos de rotinas aqui dentro. E aqui tem a forma de vocês fazerem adicionar as configurações de contrapartida para esses lançamentos novos que entrarem para dentro do extrato que vocês não terem feito a conciliação. Clicando aqui, ele leva diretamente para a tela de configuração da contrapartida.
Vou colocar aqui uma conta qualquer e vou mostrar para vocês como é que faz. Então, vocês colocam alguma conta contábil aqui. Aqui está o extrato contido no meu histórico. Eu só clico nesse ícone aqui, ó, o mais, e salvo. Na próxima importação, tudo que vier relacionado a esta frase aqui, esse histórico aqui, o sistema vai levar diretamente para aquela conta que eu configurei. Esse histórico aqui é que a gente não consegue alterar. Eu não consigo alterar esse histórico aqui, porque ele é padrão do banco. Cada banco, cada agência tem o seu histórico, então não tem como a gente configurar ele de uma forma padrão. Aqui continuam os nossos lançamentos conciliados, que eu havia feito a conciliação anteriormente. Ah, uma pergunta. Os lançamentos que serão importados são os que vão para a coluna da direita. A coluna da direita é sempre os lançamentos que estão dentro da empresa, que vocês já realizaram os lançamentos da empresa. Vocês foram lá e fizeram alguns lançamentos de entrada de fornecedores, que fez um pagamento via Pix, ou alguma tarifa que entrou para vocês, vocês foram lá e fizeram os lançamentos dentro dos lançamentos normais para a empresa, determinando que aqueles lançamentos são para o banco, com conta débito ou com conta crédito a banco. Eles vão aparecer aqui no lado de lançamentos da empresa. Do lado esquerdo é o que a gente importou. São os 98 lançamentos que nós importamos via extrato bancário. Eles não estão relacionados à empresa ainda. Eles vão ser relacionados no momento que a gente gerar os lançamentos aqui, para todos ou para alguns que vocês queiram apenas selecionar. Nesse momento aqui, eles passam a ser lançamentos da empresa. No momento que coloca as contrapartidas, ele passa a ser os lançamentos da empresa. Ele abre uma tela de lançamento em lote, né? Para vocês poderem fazer as configurações aqui, as contrapartidas. Nessa tela de lançamentos normais aqui, a Bruna tinha me perguntado se a gente poderia fazer lançamentos de um débito e vários créditos, né? Linkar eles aqui. Aqui nessa tela, Bruna, a gente até colocou aqui, ó, a inclusão manual de lançamentos foi desabilitada. Porque se a gente deixa habilitado aqui, poderia incluir lançamentos aqui, como você pediu, mas sempre acaba dando muitas diferenças. E aí é muito fácil de levar o cliente ao erro. Então, a gente desabilitou essa possibilidade de fazer inclusão de lançamentos aqui na tela de lançamentos em lote. Que daí ele vai ser exatamente o espelho do teu extrato, sem ter interferências e sem ter diferenças dentro do teu extrato. Porque é uma coisa que quem trabalha com escritório de contabilidade não quer fazer é ficar procurando diferenças, né? Dentro da contabilidade de um mês ou de 6 meses, quando, independente de como a gente fecha esse processo. É por isso que a gente desabilitou, então, a inclusão de lançamentos aqui na tela de lançamentos em lote. Eu sei que essa época do ano agora vocês estão na correria de fechamentos, então é uma rotina bem interessante para, de repente, vocês darem um passo à frente, né, e solicitarem para o cliente de vocês os extratos bancários, né, a gente sabe que às vezes os clientes são um pouco resistentes para passar para vocês os extratos bancários, né, mas fazê-los entender que o quão é interessante essa rotina de deles passarem os extratos para vocês agregarem dentro da contabilidade deles mesmo, né, esse processo do financeiro. Aqui na minha apresentação, eu coloquei para vocês, né, eu dei algum início, sim, explicando um pouco sobre o que seria a conciliação bancária, tem toda a rotina, passo a passo, dentro do sistema. Aquelas telas todas que eu mostrei para vocês estão aqui, né? A rotina de outra forma, do grid, a configuração de contrapartida, as vantagens da importação de lançamentos contábeis, é o que eu falei tudo para vocês, a agilidade, a precisão, o controle financeiro e fora a facilidade de fazer uma conciliação bancária dessa forma, importando um extrato bancário sem ter que fazer vários lançamentos manuais dentro do sistema. Né? E segurança, né, de que tudo que está sendo importado no sistema é realmente o que o cliente teve de gastos e de entradas no banco, né? A importação de lançamentos via
extrato bancário com a configuração de uma conta transitória, de uma conta única, né? A tela de importação de lançamentos e os relatórios, que a gente tem aqui os relatórios de tela de emissão. E aqui é o nosso canal nas nossas redes sociais, onde vocês podem acompanhar todos os webinars, né, todas as novidades da Data Sempre, tudo que a gente vai disponibilizar para vocês durante as semanas ou durante os meses, vocês podem acompanhar aqui na nossa rede social. Quem entrou agora, eu acabei de apresentar a rotina de conciliação bancária no Sistema Contábil Millennium, né? Eu criei um arquivo aqui com toda a apresentação, né, da conciliação bancária. Em breve ele vai estar disponível, tanto esse material quanto a minha apresentação. Ele vai estar disponível para todos os clientes poderem acessar lá na nossa base de conhecimento, né? Aqui eu dei uma breve apresentação do que seria a conciliação bancária, a importação dos extratos bancários dentro do Sistema Contábil Millennium. A Karen disse que ficou claro, né? Claro que na hora de importar um arquivo pode surgir alguma dúvida, né? Muito obrigado, Karen, pelo elogio. Como tudo no sistema, em qualquer sistema que a gente for mexer, quando a gente está apresentando para vocês, sempre fica muito claro. No momento que a gente realmente vai fazer o uso de um sistema, pode surgir algumas dúvidas mesmo. Mas daí vocês vão ter esse material, né, que vai ser fornecido para vocês acessarem sempre. E fora isso, vocês têm o suporte da Data Sempre aqui, disponível para ajudar vocês nessas situações, nessas rotinas corriqueiras do dia a dia, né, que sempre surgem algum tipo de dúvida em como manusear aquele processo na hora que vocês estão fazendo. Mas esses materiais, esses webinars são de interesse dos clientes, porque vocês podem fazer uso deles num dia que vocês não têm acesso ao suporte, né, ou fora do nosso horário de trabalho, ou até nos finais de semana, porque nós temos o conhecimento também que vocês trabalham finais de semana, que é necessário, então vocês podem fazer uso desse material. Esse material, ele fica disponível lá na nossa base de conhecimento. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Dentro de todos os nossos sistemas, tanto contábil quanto fiscal, folha de pagamento, nós temos aqui no nosso lado direito, ó, a base de conhecimento. Ó. Então, aqui vocês têm várias rotinas dentro do departamento pessoal, dentro do sistema contábil, fiscal e XML Importer. No momento que vocês clicarem aqui em sistema contábil e forem na rotina de conciliação bancária, ele vai estar disponível aqui, né? Aqui ainda está a forma, porque a gente tem que colocar agora os links de acesso ao webinar, os links de acesso ao material que eu vou fornecer. Então, aqui vocês podem acessar todos os materiais da Data Sempre. Então, vocês têm todas as rotinas ali. Departamento pessoal também tem muito material aqui que pode ser de grande auxílio para vocês quando vocês precisarem, né, dessas rotinas do sistema. Eloá, muito obrigada também pelo elogio. Eu acredito que é uma rotina que demanda muito tempo, né, mas é só no início. Depois ela passa a ser algo assim mais corriqueiro para vocês, que vocês vão acabar dominando com o tempo. Se mais ninguém tem alguma dúvida, então eu vou encerrar aqui o nosso webinar sobre conciliação bancária. E em breve o nosso webinar vai estar disponível para vocês, né, no nosso site lá, ou na nossa base de conhecimento. E nós ficamos então para o próximo webinar. Uma boa tarde a todos e até breve.